Depois de ouvirmos as três leituras, porque o Salmo também tem importância, mas a leitura dos Reis, o Evangelho, percebem quais são os temas correlatos que existem nas três leituras? Vê depois o que mais que a gente percebe? A gente percebe também agradecimento. Voltaram para agradecer. Isso foi por quê? O encontro com Deus. Então poderia hoje fazer algumas perguntas para a gente pensar, refletir. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Por meio da minha fé, como está no meu interior, consequentemente nas minhas ações, o resultado do encontro que eu tenho com Deus? A minha religião, meu modo de ser e relacionar com Deus, entra como ponto importante a ação de graças, o agradecimento, a gratidão. Então percebemos que o que interliga as três leituras é a graça da cura. A graça da cura e, consequentemente, quem que é o personagem importante? Um estrangeiro, um homem que é sírio, que estava doente, que teve um encontro com um profeta chamado Eliseu. Esse homem de Deus, diz a leitura, mandou que Eliseu lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Mandou que eu fosse mergulhar 7 vezes. O número 7 é interessante porque na Bíblia ele é simbólico. Diz perfeição, plenitude. Então lavar 7 vezes e ele ia completamente curado daquela doença. E a prova que o leitor diz aqui, sendo com o quê? Uma criancinha. Mas isso denota outra coisa. Uma pele de uma criancinha é uma pele delicada, é novíssima. Então significa que ele nasceu de novo. Nascer de novo significa ter uma dimensão da graça. Isso foi porque ele foi obediente. Nas leituras, antes e depois, principalmente antes, diz que Naamã relutou para não fazer isso, mas depois cedeu, e eis que teve um resultado extraordinário. Então entendemos que Naamã, ele foi salvo. O que é aqui que nós começamos a dizer? Que o verdadeiro encontro com Deus nos traz vida nova, novo nascimento. Então, ele descobriu isso. E, portanto, agora ele não mais ia oferecer holocaustos, sacrifícios a deuses. Mas agora ele entendeu, compreendeu e aceitou, acolheu o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. O Evangelho, nós estamos neste ano fazendo a caminhada com Lucas. Lucas está no Evangelho fazendo uma catequese do caminho de Jesus. Caminho de Jesus é missão. E nessa missão ele vai descrevendo
os acontecimentos na vida pública de Jesus. Onde Jesus está? Na Samaria e na Galileia. Na Galileia e Samaria é o palco das grandes atuações de Jesus. É o lugar dos estrangeiros, é o lugar dos pecadores, dos excluídos. É nesse contexto os leprosos que grita por Jesus. Qual a palavra que eles usam? Senhor, tem o quê? Compaixão. Ter compaixão é a gente colocar-se no lugar do outro. Jesus, tenha compaixão. Olhe, veja a experiência que nós estamos passando de exclusão, de marginalização, porque nós estamos doentes. A doença era maldosa, porque aquela erupção da carne, ou seja, a ferida, significava que por dentro eles tinham um mal muito terrível. Como é que era o nome deste mal? Pecado. Então não podia ficar junto com os outros, tinha que ser tirado do meio. E eles gritam de longe: tenha compaixão. É interessante porque Jesus não fez nenhum ato mágico, não realizou nada. Ele só falou assim: ó, vai mostrar aos sacerdotes. Mostrar ao sacerdote tem um significado muito interessante, porque era o sacerdote que dava a carta de exclusão. Então, o sacerdote, constatando que tinha uma erupção, uma mancha na pele, ele dava uma carta de exclaustração. Aí ele ia para a companhia dos leprosos. Por isso, o sacerdote também era que dava a carta de inclusão. Por isso, vai mostrar aos sacerdotes. Mas o interessante, que eles chegaram a ir até o sacerdote? Não. Foi no caminho que eles ficaram curados. Duas coisas. Primeira, a instituição na pessoa do sacerdote é que dá a legalidade da exclusão. E o significado do pecado é a ruptura com a graça de Deus. Então a igreja continua até hoje também por meio dos sacerdotes com o sacramento da confissão. Então é por isso que a igreja acolhe, perdoa, legitima na confissão o arrependimento, pela novo a inclusão para participar na mesa eucarística. Porém, quantos foram os curados? 10. Mas só voltou um. Onde estão os outros? E esse que voltou era estrangeiro, ou seja, não era da religião judaica, era dos excluídos. Mas foi esse que voltou, dando glórias a Deus. Correlatos da primeira leitura: o reconhecimento da misericórdia e da graça. Por isso, o ato de agradecer, de voltar. Isso para dizer, a graça é para todos. Agora, o que nós podemos aplicar isso em nossa vida? Quando eu disse no começo, como está o nosso encontro com Deus, cai nisso, porque a nossa religião, que nos faz ir ao encontro de Deus,
Como é que é esse correlato? Como é que é esta convivência? Aqueles que não voltaram para agradecer, só ficaram em quê? No milagre. O que voltou para agradecer foi salvo, mas os outros não, só foi curados do corpo. Eu, às vezes, fico pensativo quando nós fazemos da religião uma troca com Deus. Tipo assim, Frei, eu quero te empreitar umas missas, pra você rezar. Mas o que foi? Eu fiz uma promessa. Então eu vou te empreitar 30 missas. Eu? Não vou rezar de jeito nenhum. Não, mas eu sim. Aí é diferente. Qual o significado disso? Por quê? Se eu alcançei aí, a religião é uma religião que tem uma relação de mercado. Isso é muito perigoso, porque muitas e muitas vezes essa relação, ela só acontece com Deus em apuros. E aí, quando eu estou em apuros, eu faço as promessas. Nossa, quantas promessas! E aí eu perigo que às vezes as promessas é para outro cumprir, não para mim. Como é que fica isso? O outro que vai pagar para Deus a graça que eu recebi? Olha, você tem que cumprir, porque se você morrer com isso aí vai ficar problemático. Ainda ameaça. O que eu tenho que fazer? A Trindade de a pé. Uai, o cara está com... Como é que fica essa relação? Então, por isso que, às vezes, a questão de troca, a questão do mercantilismo da religião, que ela vira um produto, é muito perigoso. Isso é uma religião superficial. O que é o ideal? Deus quer, independentemente da graça recebida, que permaneçamos fiéis. É isso, só isso. E a partir daí, eu acredito que vem na prática e aplicação de tudo isso, o que Paulo escreveu na leitura que nós proclamamos. Fidelidade ao seguimento de Jesus Cristo. Fidelidade é assumir o projeto de Jesus Cristo. E ele diz que sofre dores na carne. A dor foi pela chaga criada de trair Jesus, de perseguir, melhor dizendo, Jesus. Mas o encontro com Jesus que Paulo teve, ele diz que é com o Senhor, modificou a vida de Paulo. E essa modificação da vida de Paulo deu a ele um título que ele é tido também como apóstolo de Jesus Cristo. E não participou do colégio apostólico, mas é um apóstolo, um pregador, escreveu 14 cartas, fundou várias comunidades para dizer, o encontro que ele teve com Jesus modificou a vida dele. Como aqueles leprosos, como que eu gostaria que a gente, resumindo, ficar como sugestão. O primeiro, firmeza na fé. Uma fé que tenha consistência, decisão. Segundo, que a gente tivesse gesto de gratidão, um reconhecimento. Aí, o que é que isso? Perseverantes, não obstante os desafios. E o terceiro, depois da experiência do encontro, que sejamos testemunhas deste amor. Então, que a gente nessa semana pense nisso, que a gente possa fazer uma caminhada livre, tranquilo, camisa de força, mas uma ação de graças a Deus.
e o meio de entrar em comunhão. Religião quer dizer religare. Que a palavra de Deus, as leituras de hoje, nos ajude.